nós estaremos somando os valores. Tem muitos irmãos que estão querendo realizar a sua oferta através do Pix. Então, se o irmão for fazer a sua oferta pelo Pix, o Pix está lá atrás da promessa de fé. Só mande o comprovante para mim ou para o pastor Júnior, avisando: Enio, pastor, essa oferta é para a campanha missionária. Estaremos recolhendo, separando esses valores para estar enviando até o próximo final de semana para o pastor Dilson. Então, se o irmão por algum motivo esqueceu, não pôde estar trazendo ou vai enviar sua oferta por Pix, faça dessa forma. Se for entregar o cofrinho, me avise, Enio, eu vou entregar o cofrinho depois para você, para nós sabermos que ainda há valores a serem juntados e somados para a nossa oferta. E no próximo domingo vamos avisar o valor alcançado pela nossa igreja, tá bom? Irmãos, convido a todos a estarem em suas Bíblias para o livro de 2 Reis, capítulo 5. Avisos dados. 2 Reis, capítulo 5. Inicialmente estaremos lendo apenas os 2 primeiros versículos. Segunda Reis, capítulo 5, versículos 1 e 2. Assim diz a palavra do nosso Deus. 2 Reis, capítulo 5, os primeiros 2 versículos. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante o seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor dara vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, estarmos juntos para aprender da Tua Palavra. Nos guie, nos oriente, ó Pai, para que possamos entender qual é a Sua vontade, que nós possamos sair daqui, ó Pai, edificados. Nos ajude, Senhor, a entender o que o Senhor quer para as nossas vidas. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, domingo passado nós conversamos um pouco, falamos sobre que nós devemos fazer a diferença aonde nós estamos, no meio das pessoas que estão à nossa volta. É o que Deus deseja de nós, que nós façamos a diferença. Mas aí entra a grande questão: como? Como eu posso ser a diferença? Como eu posso servir a Deus? Como Deus pode me usar para revelar, ou para demonstrar a sua glória para as pessoas que estão à minha volta? Eu sei que eu preciso fazer isso, mas através de quê? Como eu vou fazer isso? Irmãos, nós temos que entender que Deus, Ele pode nos usar. Deus, Ele pode usar as nossas vidas para demonstrar quem Ele é, a grandeza dEle. E como Ele pode fazer isso? Como Deus pode nos usar? Deus pode nos usar, em primeiro lugar, no amor. Deus pode nos usar através do nosso amor pelos perdidos. Deus pode nos usar através do amor que nós temos pelos perdidos. Irmãos, amar os perdidos é entender o porquê Deus nos chamou. Vamos estar lendo agora o versículo 3 no nosso texto para estarmos entendendo. Versículo 3 disse assim: disse ela, a serva, aquela menina que foi levada cativa, disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele
o restauraria da lepra. Irmãos, observe essa menina, essa jovem. Ela foi levada prisioneira de guerra, estava servindo como escrava na casa do responsável pela destruição da sua nação, e ao olhar que aquele homem estava sofrendo uma doença sem cura, ela tem compaixão. Ela poderia pensar que era castigo de Deus, mas a primeira coisa que ela vê, ela toma a atitude é dizer: como eu gostaria que o meu Senhor conhecesse Deus. Irmãos, entender, ter amor pelos perdidos é entender o porquê Deus nos chamou. Irmãos, Deus quis um povo, queria um povo para ser luz no mundo. Quando Deus chamou Abraão para ser uma nação, se os irmãos lembrar da história lá em Gênesis capítulo 12, Deus começa: Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações do mundo. Ele fala assim que Abraão ia ser abençoado. Mas em primeiro lugar, Abraão iria ser um canal de bênçãos para todas as pessoas na terra. Deus queria que o seu povo estivesse em um local, e por causa das suas ações diferentes do mundo, das outras nações ao redor, isso chamaria a atenção das outras nações, elas se achegariam ao povo de Israel, veriam como Deus transformou aquele povo através das suas leis, dos seus louvores, sacrifícios. Falam: olha, esse povo é muito diferente, e tudo isso é por causa do Deus dele. Eu quero servir a esse Deus. Esse era o propósito inicial do povo de Israel: atrair as pessoas, as outras nações, para mais próximos de Deus. Da mesma forma, essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós possamos amar as pessoas, para que nós possamos atraí-las para mais próximo de Deus. Mas, irmãos, infelizmente, o povo de Israel não entendia a sua missão. Eles não entendiam que eles precisavam atrair as pessoas. O povo de Israel adorava ficar isolado. Eles gostavam muito de ficar no seu cantinho, considerando todas as outras nações ao seu redor inferiores, pois elas não foram escolhidas por Deus. Então eles se consideravam orgulhosos, eles tinham orgulho de serem o povo de Deus, mas eles não queriam abrir esse privilégio para outras nações. Tanto que o povo de Israel, eles não podiam ir na casa de pessoas que não eram do povo judeu, não podiam se relacionar, digo, questão de negócios, trabalhos, com povos que não eram judeus. Eles esqueceram que Deus os chamou para atrair as pessoas para mais próximo deles. Irmãos, e muitas vezes, infelizmente, nós fazemos isso. Esquecemos que nós temos que atrair as pessoas para Deus. Temos que entender, irmãos, que o povo de Israel se confunde da mesma forma que nós, quando Deus fala que nós não nos devemos nos envolver em negócios dessa vida, ou nos embaraçar com negócios dessa vida. A Bíblia fala isso, que nós não devemos nos envolver com negócios dessa vida. E muitas vezes nós entendemos erroneamente que isso significa: Deus está mandando porque eu não posso me envolver com nada desse mundo. Não posso ter nenhum negócio, não posso me envolver com as pessoas que não são da igreja, não são pessoas de Deus. Então, se não é de Deus, eu não posso nem conversar. Será que é realmente isso que Deus quer? Que nós ficamos no nosso local excluídos, isolados? Novamente, o propósito do povo de Deus é atrair as pessoas, mostrando que Deus faz total diferença em nossas vidas.
Mas como nós iremos fazer isso se nós nos isolamos? Eu gostaria de mostrar um exemplo. Talvez os irmãos podem achar que isso aqui é uma fantasia dos anos 1900, 1800. Mas na verdade, isso aqui é uma foto de uma família, de um grupo conhecido como Amish. Os Amish são um grupo que se consideram cristãos, mas eles acreditam que precisam viver em isolamento total. Eles moram em locais extremamente afastados das cidades. Eles não têm acesso, por escolha, a nenhum tipo de tecnologia, eletricidade. E nisso alguns irmãos tiveram algum exemplo, né? Nesse final de semana, como é viver sem tecnologia, eletricidade. Só que a gente não foi escolha. Eles escolhem viver sem energia elétrica, nenhum tipo de tecnologia. A única tecnologia que eles têm de transporte é carroça. E eles vivem assim, estilos de roupa, moda antiga, como se estivesse na Idade Média. E eles acreditam que eles estão fazendo isso para agradar Deus. Olha como nós agradamos a Deus. Abandonamos tudo, todo mundo, todo pecado, toda essa tecnologia, tudo que nos distrai. E estamos vivendo uma vida humilde, sem o pecado. Nós estamos agradando a Deus, porque nós estamos nos mantendo puros, sem contato com o mundo lá fora. Essas pessoas acreditam que estão servindo e obedecendo à vontade de Deus. Irmãos, como que a palavra de Deus, o Evangelho, irá alcançar as pessoas se nós, crentes, salvos, não falarmos para ninguém? Como que as pessoas do nosso trabalho vão saber como é um cristão, como um cristão age quando está passando por estresse, pressão do chefe, cobranças na faculdade, tentações na hora de provas, estudos? Como eles saberão a diferença se nós não estivermos ali, próximo deles? Quando a Bíblia fala que nós não devemos nos envolver com negócios dessa vida, ela quer dizer, não devemos dar prioridade. Lembrando de onde nós somos. O texto ali quer falar, não nos envolveis com o negócio dessa vida, pois nós não somos daqui. Não dê toda a sua força, ou não se divida no seu propósito com as coisas dessa vida. Ou seja, eu sei que tudo que eu faço aqui, todo o investimento que eu coloco nessa vida, financeiro, estudos, vai terminar aqui. Mas o investimento que eu coloco na obra de Deus, no meu conhecimento da palavra de Deus, vai durar a eternidade. Irmãos, é essa a questão que a Bíblia fala, não nos envolvam, não dê preferência às coisas desse mundo que vão acabar. Você não pode se envolver ao ponto de deixar, negligenciar a obra de Deus, a palavra de Deus. Mas ela não está dizendo, olha, se isole, não se envolva com nada desse mundo. Nós precisamos estar nesse mundo, nós vivemos nesse mundo, precisamos trabalhar, precisamos estudar, temos negócios. Nós estamos envolvidos, fazemos parte desse mundo. Mas nós sabemos, eu não sou daqui, aqui é passageiro. Mas enquanto eu estiver aqui, eu preciso dar um bom exemplo, um bom testemunho de como alguém que conhece Deus, conhece a verdade, vive e passa pelas situações. É assim que nós iremos alcançar as pessoas, demonstrando, elas irão ver a diferença nas mesmas situações que elas vivem, como um crente passa por elas. Talvez nós podemos dizer que estamos dando bom testemunho, e os nossos colegas podem dizer, eu sei como um crente lida
quando ele é cobrado injustamente. Porque no meu trabalho eu tenho me empenhado, mesmo quando o meu chefe me cobra de uma maneira errada, eu mantenho a calma, eu não perco a razão, eu ainda o respeito. Então nossos colegas olham e falam, nossa, se fosse eu, nossa, já ia falar um monte. Ia ser demitido por justa causa, porque eu não ia ficar quieto. Mas nós estamos ali para dar o bom exemplo. Então precisamos estar engajados nas áreas, para dar o bom exemplo, para as pessoas saberem como devemos, como elas devem agir, como elas poderiam agir se conhecessem o amor de Deus. Irmãos, demonstrar o nosso amor para as pessoas não é difícil. A família da minha esposa, da Natália, o bisavô dela, vieram da Alemanha após a Primeira Grande Guerra Mundial. E quando eles se estabeleceram lá primeiro em Joinville, depois foram para o Rio de Janeiro e voltaram para Joinville, foram mudanças, ali várias famílias alemãs ficaram ali juntas. É muito comum, né? Pessoas da Europa vinham, ficavam ali, e a família da minha esposa ficou ali um tempo. E o avô da Natália, seu Zig, eu não vou falar o nome inteiro dele, que é alemão, eu não vou conseguir falar, mas o seu Zig foi a primeira pessoa da família toda a aceitar a Cristo. E a família era muito tradicional, no quesito das tradições, levavam muito a sério, iam nas festas comemorativas, era um ambiente complicado. E o seu Zig, devagarzinho, orando, lendo a Bíblia, indo à igreja. E um dia, o filho do seu irmão, seu sobrinho, ficou doente. E o seu Zig começou a orar por ele. Orava todos os dias. Ia no seu quarto, se ajoelhava diante da cama e orava por ele. E um dia desses, a sua cunhada viu isso. E perguntou, o que o Zig está fazendo? Está orando para que o seu filho melhore. E ela contou isso por irmão dele, o Germano. Eu não vou falar direito, tá? É Germano. E ele, outro dia, foi até o seu Zig e perguntou, você está orando pelo meu filho? O seu Zig olhou e falou, tô. Eu não posso? Se você falar que eu não posso, eu não oro. Eu falei, não, pode orar sim, ele está muito doente. Pode orar. E se você puder, pede para a igreja orar também. E o seu Zig falou, tá bom. Continuou orando. Passaram-se tempos. O filho do Germano melhorou. E o Germano foi até o seu Zig e falou, olha, eu queria te agradecer e também queria agradecer a sua igreja. Posso ir um dia lá? O seu Zig olhou nos fundos dos olhos do irmão dele e falou, não vai. Sabe por quê? Porque você vai estar indo para a igreja para me agradar. Se você quer agradecer a Deus, que foi Deus que ajudou, curou seu filho, vai em uma igreja. Tem uma igreja batista do lado da sua casa. Vai lá e agradece a Deus. Tio Germán foi para a igreja, ficou lá ouvindo a palavra de Deus, e foram passando o tempo, ele aceitou a Cristo. A esposa aceitou a Cristo. O filho que estava doente também aceitou a Cristo. Foi para o seminário, se tornou pastor. E ele foi pastor de uma pessoa que muitos irmãos conhecem. Ele foi o primeiro pastor do Zusa, quando o Zusa foi lá para Joinville, o Ricardo Rogreff. Olha só, irmão, como as coisas acontecem. Irmãos, demonstrar o amor não é difícil. Mas nós precisamos nos importar com as pessoas. Como que a nossa igreja irá crescer se não demonstramos amor para as pessoas que necessitam ser amadas? O mundo necessita do amor verdadeiro de Deus. Não podemos ficar presos e ficar isolados. Precisamos amar aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas
pelo amor de Deus. Amar aqueles que nos fizeram mal é compreender o sacrifício de Cristo. Irmãos, Jesus mesmo disse lá em Mateus capítulo 5, versículos 46 e 47, falando assim: porque amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Se vocês amam aquele que vos amam, vocês querem o que de recompensa? E o versículo continua: e se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem, porventura, os gentios o mesmo? Irmãos, é fácil amar aqueles que são bons para conosco. É fácil amar aqueles que nos amam. Mas Jesus está falando: eu vim aqui para amar aqueles que não me amam. Nós temos que demonstrar amor para aquelas pessoas que não nos amam. Essa é a nossa obrigação. Se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos imitar a Cristo, precisamos amar aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo amor de Deus. Precisamos testemunhar, precisamos falar, precisamos viver como Deus mudou as nossas vidas. Ainda lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, um versículo muito conhecido: mas Deus prova o seu próprio amor. Mas agora vamos dar uma pausa. O texto diz: mas Deus prova o seu próprio amor. O amor dele. O amor que flui dele, que tem a origem em Deus. Um amor muito diferente do mundo. O mundo ama aquelas pessoas que os fazem bem. Se você faz algo bom para mim, eu te amo. Mas o amor de Deus é diferente. Por isso a Bíblia fala: mas Deus prova o seu próprio amor. Ou seja, eu estou colocando o meu amor, um amor diferente do mundo. Aí o versículo diz, continua: para conosco, pelo fato de nós sermos ainda pecadores. Deus prova o seu próprio amor, um amor diferente que o mundo não tem, nos amando antes de retribuirmos alguma coisa. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, inimigos dele. E muitas vezes nós queremos dizer: eu obedeço a Deus, eu imito Cristo. Como? Eu amo a minha igreja. Que bênção! E as pessoas que ainda não conhecem a Deus? Você também ama? Nós amamos? Nos importamos com a vida das pessoas que nós conhecemos, que ainda não conhecem a Deus como seu único e suficiente Salvador? Irmãos, temos que imitar o exemplo de Jesus, que ainda disse que nós precisamos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Mateus capítulo 5, 44. Essa é a nossa missão: amar os perdidos. Temos que imitar Cristo, não imitar Jonas, o profeta. Os irmãos conhecem muito bem a história. Jonas, o profeta que recebeu uma ordem de Deus: vá pregar para Nínive. E Jonas falou: não vou, não quero. Por quê? Nínive era inimiga do povo de Israel. Ela iria a qualquer momento atacar Israel. Literalmente, Jonas queria que Nínive explodisse. Eu quero que eles morram, eu não quero a salvação para esse povo. É um povo cruel, inimigo do nosso povo. Eu não tenho um pingo de amor por eles. Eu não vou falar do amor de Deus para eles. Irmãos, observem a dureza do coração de Jonas. Além de não querer obedecer a Deus, foge da vontade de Deus. Nós sabemos a história. A tempestade pega o barco onde ele estava
ele é jogado ao mar para poupar a tripulação. Deus manda um grande peixe, o engole. Ele se arrepende ali, pede perdão, fala, eu vou obedecê-lo. O peixe joga ele na praia. Ele vai até Nínive. Ele prega. E, irmãos, Jonas é um excelente pregador. Se um dia você quiser fazer um time dos sonhos para uma equipe de igreja, coloque Jonas como pregador. Um evangelista. É 100% de efetividade. Jonas prega, tem salvação, tem arrependimento. Por quê? Ele foi na cidade de Nínive, pregou falando, se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir essa cidade. Toda a cidade se arrepende. Jonas pregou 100% de sucesso. Deveria ficar muito feliz. Quantas almas não se arrependeram? Jonas prega, sai da cidade, fica no alto de um monte, esperando o dia que Deus tinha falado. Se eles não se arrependerem até aquele dia, eu vou destruir a cidade. Ele fica fora da cidade esperando. E Deus não destrói Nínive. Porque as pessoas se arrependeram. E nesse mesmo momento, Jonas começa a murmurar, questionar Deus. E dizer, tá vendo? É por isso que eu não queria falar do seu amor, Senhor. Porque eu sei que o Senhor é um Deus amoroso, bondoso, misericordioso. E se aquele povo se arrependesse, o Senhor ia perdoar. E eu não queria que ele se arrependesse. Irmão, Jonas sabia do poder de Deus. Sabia do seu amor, quem Deus era. E não queria transmitir esse amor. Irmãos, muitas vezes nós agimos assim. Talvez Deus está olhando para nós hoje e falando, olha lá um Jonas 2.0. Também escolhemos para quem vamos pregar, para quem vamos testemunhar do amor de Deus. Olha, essa pessoa, eu não tenho muita simpatia, eu não vou falar nada. Eu não vou contar que eu sou crente. Eu vou ficar quietinho, está tendo oportunidades para falar do amor de Deus, mas eu não vou fazer isso. Somos iguais a Jonas. Estamos escolhendo quem merece aos nossos olhos ouvir do amor de Deus. O amor que nós não merecíamos. Mas nós, na nossa visão, podemos escolher quem pode ouvir. Somos Jonas 2.0. Não está mudando nada. A atitude, a vontade é a mesma. Queremos escolher quem deve fazer parte do povo de Deus. Quem pode ou não se arrepender. Quando Deus está oferecendo a todos. Irmãos, nós não podemos agir dessa maneira. Precisamos amar os perdidos. Tivemos aqui o privilégio de ouvir essa missionária que saiu da sua casa, do nosso país, para pregar aos perdidos. Temos que apoiar, temos que orar, temos que ser gratos pela vida de pessoas como ela, que se desprenderam de tudo para pregar o Evangelho, onde nós não podemos ir. Quanto nós muitas vezes não fazemos isso ao nosso redor. Não testemunhamos nem para os nossos vizinhos, colegas de trabalho, familiares. Não sei se os irmãos têm o privilégio de ter todos os membros da sua família salvos. Se não tem, será que nós temos falado de Deus para eles? Eu já falei tanto que eu cansei. Mas quem disse que essa é a nossa responsabilidade? Falar até certo ponto. A Bíblia fala, insta, seja a hora ou não. Continue falando do amor de Deus. A salvação é de Deus. Ele vai decidir. É nosso papel demonstrar o seu amor. Eu não posso escolher a hora, o local e nem quem. Eu só preciso obedecer e falar do amor de Deus.
Deus ele pode nos usar para demonstrar a sua glória. Em segundo lugar, Deus pode nos usar pela fé. Através da nossa fé no agir de Deus. Vamos ler os versículos de 8 a 10, nesse mesmo nosso texto. Versículo 8 ao 10 diz assim: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada, e ficarás limpo da lepra. Irmãos, precisamos ter fé no agir de Deus. A nossa fé em Deus pode trazer paz ao coração dos outros. Observe aqui, nós não lemos os versículos, mas depois que aquela serva testemunha do amor de Deus para o seu senhor e sua senhora, Naamã acredita e pede ao rei da Síria cartas para ir até Israel. Então, o rei de Israel fica sabendo dessa notícia e entra em desespero, pois a Síria já tinha acabado de ganhar uma guerra e agora o maior soldado deles está indo para a minha casa dizendo: eu quero ser curado, pois uma jovenzinha que é do seu povo disse que eu vou ser. O rei falou: pronto, é a desculpa para acabar com o meu reino. O profeta Eliseu ouve isso, fica sabendo, e ao mesmo instante pergunta: mas espera aí, você está com medo do quê? Por que esse desespero? Ele não está aqui buscando Deus? Então fica sossegado, manda ele para mim. Não se preocupa mais, quem vai cuidar dessa situação toda sou eu. Pode vir aqui que ele vai saber que existe um profeta e existe um Deus nesse povo. Pode trazer ele para cá. Irmãos, a confiança de Eliseu removeu todo o medo que o rei tinha. Tirou todo o fardo das costas do rei e falou: eu assumo. Irmãos, a nossa fé pode fazer isso também na vida dos nossos irmãos quando eles estão passando por dificuldade. Podemos, através da nossa fé, absorver as lutas uns dos outros. E entenda, quando eu digo absorver, é que eu posso incorporar, ou seja, fazer as lutas dos nossos irmãos, de vocês, minha. Isso significa absorção. Eu pego algo e o torno meu. Não é mais seu somente, é meu também, agora faz parte de mim. Se nós estamos passando por dificuldades, podemos compartilhar uns com os outros e não apenas dividir as cargas, mas podemos literalmente entregar para uns aos outros, falar: olha, irmãos, estou passando por uma luta, está difícil, ora por mim, eu preciso da sua ajuda. E se nós acreditamos no agir de Deus, falar: irmão, a partir de hoje você não está sozinho nessa guerra, eu vou te ajudar, me dá um pouco desse fardo, eu vou carregar, agora ele é meu, vou compartilhar com você a sua luta. A sua luta vai ser minha também agora. E eu vou estar ao seu lado. Esse é o poder da nossa fé. De tirarmos o peso das lutas dos nossos irmãos. Podemos fazer isso. Podemos ajudar dessa maneira os nossos irmãos. E da mesma forma podemos ajudar os nossos irmãos nas tomadas de decisões. Pois se nós sabemos, confiamos no agir de Deus, podemos falar: irmão, olha, confia em Deus, vai dar tudo certo. Eu vou estar com você, e já que nós confiamos em Deus,
você não pode agir dessa maneira. Desse jeito também não é o certo. Vamos confiar em Deus. A nossa fé elimina caminhos ou ações que nós podemos pensar em tomar. Tudo através da nossa fé. Se nós confiamos em Deus, já eliminamos muitas suposições da nossa vida. Já eliminamos de cara agir de maneira pecaminosa, por desejo, talvez procurando interesse próprio, vantagens indevidas. Tudo isso já é eliminado. Por quê? Confiamos em Deus. Eu não preciso agir na minha maneira, eu não preciso criar planos, criar chantagens, criar mecanismo para ganhar as coisas. Eu só preciso confiar em Deus. Eu não preciso perder noites de sono criando ideias para resolver um problema. A Bíblia fala que quando nós confiamos em Deus, no seu agir, quando chega no final do dia, nós podemos deitar e descansar. Relaxar, porque sabemos que Deus está agindo ao nosso favor. Somente quem tem fé no agir de Deus pode usufruir dessa paz. E a nossa fé pode ajudar os outros. Me ajuda nos momentos difíceis e vai ajudar os outros, pois eu posso novamente pegar as lutas dele, transformar em nossas. A nossa fé em Deus nos ajuda a orientar com clareza os nossos irmãos. Irmãos, confie em Deus. Faça isso. Ore. Entregue o seu clamor a Deus. Não desista. Continue firme. A nossa fé encoraja os outros. Podemos confiar, irmãos, no agir de Deus. Eliseu tinha plena convicção que Deus iria mostrar para Naamã que existia um Deus em Israel. Será que nós confiamos no agir do nosso Deus? Será que nós confiamos que Deus pode nos usar através da nossa fé? Deus, ele pode demonstrar a sua glória. Deus pode nos usar. E ele pode nos usar através do encorajamento. Deus pode nos usar através do nosso espírito encorajador. Vamos estar lendo versículos 13 e 14. Versos 13 e 14. Que diz assim: Então se chegaram a eles os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Irmãos, podemos ser usados por Deus através do nosso espírito encorajador. Naamã, quando recebeu a notícia que ele tinha que se banhar, mergulhar no Rio Jordão, ele se irou, ele se frustrou. E quantas vezes isso já não aconteceu nas nossas vidas? Você está orando, procurando a orientação de Deus, e a resposta de Deus para a sua oração não era aquilo que você queria ouvir. Isso não frustra? Não nos desanima? E como é bom, nesse momento de desânimo, ter pessoas que nos amam ao nosso lado. Pessoas que conhecem a Deus para nos encorajar a continuar no caminho certo. Esses homens aqui, irmãos, amavam a Naamã. Observe que o texto ali fala: pai. Eles tinham amor, eles tinham carinho por ele. Falou: não desiste.
Vale a pena continuar nessa jornada. Talvez os irmãos já passaram por situações assim. Que alguém chegou até você e falou: irmão, não desiste. Vale a pena continuar firme com Deus. Se não aconteceu ainda, seja essa pessoa na vida de alguém que fala: irmão, continua firme. Queremos ver o bem ou o sucesso daquele que nós amamos. Nós, como igreja, somos uma família. Queremos o bem um dos outros. Quando uma pessoa conquista algo, nós nos alegramos como que aquela conquista fosse nossa. Queremos fazer parte da vida uns dos outros. Queremos ver a alegria, o bem-estar, o sucesso, tanto nessa vida como espiritual, principalmente, dos nossos irmãos. Por isso, irmãos, nós precisamos ficar sempre encorajando uns aos outros, falando: irmão, não desiste, fica firme em Deus. Eu sei que a situação não era como você queria, essa situação está muito difícil, mas olha, Deus tem a solução, continua firme. Irmãos, e outra coisa que nós precisamos sempre estar lembrando: nosso encorajamento será muito mais eficaz se usarmos o relacionamento que temos com as pessoas, com essa pessoa que estamos falando. É fato, e nós entendemos isso e temos que aceitar. Quando alguém fala conosco e essa pessoa já é íntima nossa, ou nós consideramos ela mais, talvez por tempo de convívio, talvez por experiência que já passamos juntos, nós damos mais peso pelo que ela fala. É humano isso. E isso acontece, nós não podemos negar. E nós precisamos fazer isso também. Nos relacionar uns aos outros. Para que as nossas palavras tenham peso na vida dos nossos irmãos. Para que quando eu possa ajudá-lo, quando eu falar, o irmão vai parar e falar: não, olha, esse irmão está sempre comigo. Ele sempre fala que está orando por mim. Ele sempre está do meu lado. Ele se preocupa comigo. Ele demonstra isso. E se ele está falando, me dando um conselho, eu tenho que ouvir. Ele quer o meu bem. Eu vejo na vida dele que é uma pessoa que busca Deus. Então, eu tenho que ouvi-lo. É o mínimo que eu posso fazer. Irmãos, todos nós agimos dessa forma. Infelizmente, algumas vezes nós queremos dar bons conselhos. Às vezes, temos bons conselhos para dar para os nossos irmãos. Mas acontece que nós não nos envolvemos com eles. Lembra no caso daquele grupo que vive isolado? Muitas vezes nós agimos assim dentro da nossa igreja, dentro das igrejas. E quando algo acontece, eu sei o que aquela pessoa tem que fazer. Aí a gente sai lá do sítio, do monte, vem descendo: irmão, faz isso que vai dar certo. E volta. Volta correndo. Quanto de peso vamos dar para esse conselho? Pode ser o conselho certo, mas como nós não convivemos, não temos experiência com aquela pessoa, se Deus nos mover, nós podemos ouvi-lo. Mas a nossa tendência humana é diminuir esse conselho. Mas se um irmão próximo, que sempre está ao nosso lado, percebemos no seu olhar, nas suas ações, que ele se preocupa conosco e dá até um conselho menor ou mais fraco que aquele, nós vamos dar muito mais valor a ele. Por quê? As suas ações demonstram que ele nos ama. Então, para termos peso na vida, para ajudar melhor os nossos irmãos, precisamos nos envolver, querer fazer parte da vida dessas pessoas, querer fazer parte da vida um dos outros que estamos aqui. Temos que colocar como objetivo: eu quero fazer parte da vida dos meus irmãos. E entendam que fazer parte é muito diferente de saber da vida dos outros. Saber da vida dos outros só serve para fofoca. E não é esse o nosso objetivo.
Eu não quero saber da vida dos irmãos simplesmente para repetir o que eu ouvi. Eu quero fazer parte. Eu não vou ouvir de alguém o que está acontecendo na sua vida. Eu vou ver, porque eu estou do seu lado. Eu vou entender o que você está sentindo, porque eu estou com você. Esse deve ser a nossa intenção. Fazer parte da vida um dos outros. E assim, dessa maneira, eu vou saber exatamente o que dizer, como agir, como orar, como pedir orientação a Deus para a vida dessa pessoa. Mas para isso, precisamos realmente considerar cada pessoa da igreja, de salvo, como parte da nossa família. Se isso não acontecer, não vamos nos envolver. Não vamos sentir esse senso de responsabilidade de ajudar uns aos outros. E os nossos encorajamentos vão ser muito vazios. E por último, irmãos, Deus ele pode nos usar através da nossa arrogância. Deus pode nos usar através da nossa arrogância. Observe os versículos 20 a 27. Versículo 20 ao 27. Diz assim: Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que meu senhor impediu a esse Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em encalço de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e, ao encontrá-lo, e perguntou: Vai tudo bem? Ele respondeu: Vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas, da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivas. Disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos, instou com ele e amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos de 2 vestes festivas. Pô-lo sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou das suas mãos e os depositou na casa, e despediu daqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? Respondeu ele: Teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse: Porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro e encontraste? Era isto a ocasião para tomares prata, para tomares vestes? Olivais e vinhos, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Podemos ser usados por Deus através da nossa arrogância. A arrogância nos cega a tal ponto que, mesmo agindo totalmente contrário à vontade de Deus, acreditamos que estamos certos. Irmãos, observe aqui, Naamã foi curado. Ele voltou ao profeta Eliseu grato e queria retribuir. Ofereceu presentes ao profeta. E Eliseu falou: Não, eu não quero nada disso. Foi obra de Deus, eu não tenho nada com isso. Pode levar tudo embora, eu não aceito nada. Geazi, por causa que ele tinha rancor dos sírios, por causa das guerras,
falou: o meu Senhor não deixou ele dar nada. Mas tão certo, observe uma dureza do coração, tão certo como vive o Senhor, eu vou pegar algo dele. Geazi estava tão cego por causa do seu orgulho e arrogância, que utilizou de Deus para obter vantagem. Irmãos, a nossa arrogância, o nosso orgulho pode nos destruir. O nosso orgulho pode nos fazer cometer erros terríveis e mesmo assim acreditarmos que estamos certos. E simplesmente porque não queremos admitir o erro ou porque achamos que merecemos aquilo que queremos. Talvez você quer alguma coisa, você sonha com algo. E realmente pode acontecer. E são coisas talvez boas. Casa, carro, promoção, inúmeras outras coisas. Mas a questão é, você está confiando os seus sonhos a Deus? Ou você está correndo atrás dos seus sonhos à sua maneira, porque você acha que merece isso? Ou você está colocando a Deus: Senhor, eu mereço, se o Senhor quiser, por favor me dê. Geazi acreditava que merecia isso, por tudo que o seu povo já passou na guerra. Então ele correu atrás, e buscou e enganou a Naamã. Irmãos, observe como vai a arrogância. Depois disso, ele voltou ao seu senhor e mentiu. Escondeu aqueles bens. E na maior cara de pau, como se fosse nada, quando o profeta perguntou: onde você estava? Em lugar nenhum. Eu saí? Estava ali fora. Tem um monte de coisa para fazer. Mentiu. E aí que está, irmãos, normalmente isso acontece quando nós estamos errados e o nosso orgulho não permite admitir, sempre fugimos do assunto. Não queremos conversar. Quando nós já decidimos que vamos fazer algo, nós nem queremos mais conversar com ninguém. Eu já tomei essa decisão e pronto. Mas olha, toma cuidado, já me decidi. Eu não quero saber. Vai ser assim e ponto. Fechamos a porta de qualquer conversa e vamos até o fim. E muitas vezes nós podemos dizer: olha, eu até sei que eu estou no caminho errado, mas eu já fiz tanto que não dá mais para voltar. Vai ser mais penoso desistir do que continuar. Então eu vou continuar. Então você vai continuar no erro, no pecado, porque aos seus olhos vai doer menos do que se arrepender. Irmãos, sempre há tempo do arrependimento. Eu fico imaginando se Geazi tivesse reconhecido o seu erro. Isso não aconteceu. Mas nós, talvez, hoje, tenhamos a oportunidade de admitir: eu estou agindo por orgulho e arrogância. Eu tenho que parar. Eu sei que eu estou errado. Eu preciso parar. Porque senão eu vou colher as consequências. E eu não posso usar Deus como desculpa. É a mesma coisa, irmão, se nós pedimos por saúde, né? Na nossa igreja, infelizmente, gripes, doenças estão correndo solta. É a mesma coisa que algum irmão chegasse: irmãos, tô doente, ora por mim para eu melhorar. Só que toda madrugada essa pessoa sai sem camisa na garoa para fazer a caminhada dela. Aquele frio de madrugada, a pessoa está doente. Não, eu pedi para os irmãos estarem orando por mim. Estou protegido, mas saio sem camisa a fazer minha caminhada de madrugada. Vai ajudar o quê? Eu não quero ser ajudado. Eu estou pedindo somente para as pessoas dizer: olha, pelo menos eu pedi oração, não pedi? Mas na verdade eu não estou nem um pouco interessado em mudar. Eu quero continuar onde eu estou. Eu estou dizendo para os irmãos orarem só para não me incomodarem. Mas na verdade eu quero continuar. Irmãos, a gente pode agir assim, nessa arrogância. E o que vai adiantar de todos nós orando, mas se a pessoa não quer?
ela vai continuar duro em seu coração. E o que vai acontecer, irmãos, é que Deus pode nos usar como exemplo para as pessoas à nossa volta e as do futuro. E as pessoas futuras. Vamos continuar no erro, fazendo o errado, sendo alertados, mas continuando em rebeldia. Então vai chegar um momento que nós vamos ficar assim, não, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Endurecemos tanto o nosso coração que Deus vai olhar e falar, você quer isso? Então está bem. Eu vou permitir que você colha o que você está plantando. Observe que Deus não está sendo mau. Deus não está sendo cruel. Ele simplesmente está permitindo que você colha o que você mesmo, o que nós estamos plantando. Então tá bom. Você quer? Pode fazer. Assuma as consequências. Geazi enganou, tentou encobrir o seu pecado, seu orgulho. E por causa disso ele sofreu consequências. E toda a sua geração, todos os seus filhos, filhas, iriam pagar pelo seu pecado. Irmãos, quando uma pessoa que conhece da palavra de Deus se endurece, não aceita correção de Deus, não aceita conselhos, não aceita as orações, acha que sabe muito e continua vivendo a vida da sua maneira, Deus irá permitir que ele colha os seus frutos. E as pessoas que estavam ao seu redor, da igreja, conhecem a Deus, um dia vão chegar e falar, nossa, você viu o que aconteceu com fulano? Algum tempo ele estava aqui com a gente, olha como está a vida dele. Como isso aconteceu? Alguém vai chegar e falar, olha, aconteceu isso. Que triste. Tinha tudo para dar certo, mas escolheu um caminho de trevas. Ele vai se tornar exemplo para que outros não cometam esse mesmo erro. Então ele está sendo usado como exemplo negativo. Irmãos, nós podemos ajudar muitas pessoas quando encorajamos com não. Podemos encorajar nossos irmãos falando não. Não aos seus desejos, não às suas vontades, seus pecados, e sim para a vontade de Deus. Mas se as pessoas não quiserem ouvir, serão testemunhas do poder nocivo do pecado. E podemos usar as pessoas. Você quer seguir nessa vida? Olha o que pode acontecer. É só olhar. Tinha tudo para dar certo. Conhecedor da palavra, mas escolheu o caminho errado. Irmãos, quantas pessoas nós não conhecemos dessa maneira? Que tinham tudo para dar certo, mas escolheram se endurecer e não admitir os erros. E hoje estão pagando o preço. E o pior, ainda hoje, não admitem que estão errados. Continuam no mesmo caminho, falando, eu estou pedindo oração, mas não querem mudar. Isso é muito doloroso. Deve nos trazer muita dor. Mas principalmente, alerta. Para lembrarmos, onde ele errou, eu também posso. Ele não é alguém especial. Ele não foi tolo. Ele só deu brechas para o pecado. Da mesma forma que eu posso. Então eu preciso correr das tentações. Fugir dessas ciladas. E sempre me aproximar de Deus. Irmãos, Deus ele pode nos usar. Através do amor que nós temos pelos perdidos. Através da nossa fé no agir de Deus. Através do nosso espírito encorajador para com os nossos irmãos. E, infelizmente, através da nossa arrogância.
3 positivos e 1 negativo. Para que lado a balança da nossa vida está pesando? Para os positivos ou para o único negativo? Que nós possamos pensar nisso. Vamos estar orando? Santo Eterno Deus, Pai, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu, ó Pai, para estarmos juntos com os nossos irmãos. E, Senhor, nos ajude, ó Pai, a escolher bem, com sabedoria, as nossas ações. Senhor, sabemos que o Senhor é todo-poderoso e pode nos usar. Então, ó Pai, nos dê sabedoria para escolher ser usados pelo Senhor da maneira correta. Que nós possamos, ó Pai, demonstrar o nosso amor aos perdidos. Demonstrar que nós confiamos no Senhor. E que queremos fazer parte da vida uns dos outros como uma família. Nos guie, ó Deus, no nosso dia a dia, durante essa semana que está se iniciando. Que nós possamos, ó Pai, ser exemplos para as pessoas que estão à nossa volta de como o Senhor faz a diferença em nossa vida. Nos guie para que essa igreja possa ser um exemplo, uma luz aqui no Jardim das Embuias. E que em cada lugar onde estamos, o seu nome possa ser glorificado. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Chegamos ao final do nosso culto. Queremos relembrar aqueles que desejam participar e apoiar o Ministério de Casais dessa igreja. Lá embaixo vai ter o caldo que os casais estarão promovendo para levantar recursos. Também a campanha para o apoio aos nossos missionários. Você, se trouxe o seu cofrinho, pode deixar aí, ou se precisar de qualquer informação, também nos procure. Uma ótima semana a todos e que Deus os abençoe grandemente.
Ó.
Cuidado aí, viu, Arthur? Viu? Já vou apagar, gente. Já vou apagar, hein? Já vou apagar as luzes. Cadê sua mãe? Eu não vi sua mãe? Papai, olha a música que eu aprendi. Vai. Calma aí, rapidinho. Eu tô procurando sua mãe, filho. É. Vai. Não. Sua mãe tá. Não vai estragar desse jeito. A mamãe deve estar lá embaixo. Ela tava ali e ela saiu. Ela deve estar lá embaixo. Vamos, Arthur. Já vão. Eles vão. É ambaixo, isso aí. Deixa eu ver. É ambaixo. Embaixo são 4 portas. Aí o som é mais agudo. Eu quero ver você na garoa. Parabéns. Parabéns, viu? Isso. Vamos continuar a mesma caminhada. Vamos lá embaixo tomar um chazinho agora? Um chazinho, um cafezinho. Vamos lá. Ô Raimundo, aquela mochila ali é do senhor ou não? É do irmão Santana. Pode deixar mais banco ali na frente que ele vai ensaiar também. Ah, tá. É. Vai subir. Vai ter ensaio. Tá bom. Eu não gosto nem correr na cantada. Vamos lá? Eu desci, Eu vou descer um pouquinho. Guardar esse violão aqui primeiro, senão eu já vi. A Isabela estava falando sangue pelo nariz, né? Isabela? Não fiquei sabendo. Ela Hoje? não foi mais cantar mais, nem cantou no coral e nem foi mais nada. Cantar a calma e substituiu ela. É o tempo ela agora, me só segue sempre no Não nome. reparei. Eu vi o pessoal levando ela. Pode ser. Mas tá por aí ela, né? Eu acho. Está lá embaixo.
parengolé com a escola, o cara tá batendo. Gente, né? Escorada. Dá tua bolsa, pra cá. Alguém que deixou, isso é bolsa de dinheiro. Aí depois disseram que era filha de Itaê. Ele tá mais quebrado do que ele. Tá cheio de dinheiro. Itaê não sei, né? Cheio de dívida. Itaê não sei. Curioso, não é curioso, né? O que você quer? Olha, chamou a atenção. Chamou a atenção. Chegamos. Deus faz sua música. Tem Bíblia. Deixa eu só ver se chapéu. O que der, não Eu vou comprar, porque eu eu vou levar pra casa. O tempo que der. Entendeu? Eu tô levando pra casa. Senão, se você tá lá pra comer, não vai dar. Tu acredita que eu nem trouxe tem que começar a tocar aí pra ver se nós se mantemos. Se mancou? Se mancou, se mancou. Então deixa eu estudar, né? Deixa eu estudar aqui. Pode estudar já. Eu nem trouxe a Bíblia, não esqueci. Eu ia pegar essa mão. Eu também estou bem na cidade. Quando eu minhas carnes já estavam querendo ficar. Também não. Desde a Esse ano.